Sintoniza Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Uma ótima tarde para você que nos acompanha através das redes sociais. A partir de agora já estamos ao vivo também no Facebook. Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. É a última edição do Jornal Direto ao Assunto nesta semana, agora 12:02 em Luiz Eduardo Magalhães. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. A Belém recomenda ao MP que escolas particulares abram canais de diálogo com os pais. Vamos conversar com o doutor Arthur Graniche. Sancionada pelo prefeito Osiel Oliveira, lei que autoriza concurso público para novos agentes de trânsito aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Agora 12:02 aqui em Luiz Eduardo Magalhães, aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, José Bonfim e também a Débora Muniz na operação de áudio. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje no Direto ao Assunto. E agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo, né? Tô sabendo que pode haver mudança na previsão do tempo neste final de semana, aqui em Luiz Eduardo Magalhães e também na região. Agora para falar tudo, né? Ela que sabe tudo a respeito do tempo, a garotinha do tempo, Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel, Bonfim, você que nos acompanha nesta sexta-feira no Direto ao Assunto, previsão de tempo instável e chuva a qualquer hora aqui em Lem. 10 milímetros estão previstos, máxima de 29 graus. Para amanhã, temperatura variando entre 20 e 31 graus. No domingo, não chove, máxima de 31 graus. Em Barreiras, sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 29 graus. Em São Desidério, são aguardados 10 milímetros de chuva para hoje, segundo a Climatempo, máxima de 29 graus. Agora vamos falar sobre o preço médio dos produtos agrícolas, principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja, que está custando R$ 85,67, uma alta de 2,39%. O milho vale R$ 38,00, uma desvalorização de 3,18%. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 100,61. São os dados da AIBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 186,00, segundo a Acreoeste. E hoje, nesta sexta-feira, o dólar está sendo comercializado por R$ 5,74. Continua aí numa alta e grande oscilação no dólar. Agora vamos... Débora, vou interromper rapidinho. Tomou um susto, Débora, tomou um susto agora. Antes de você chamar Bonfim pro trânsito, eu vou trazer os destaques de hoje, que a gente não falou logo no início. Olha só, a gente vai atualizar os dados sobre o coronavírus aqui no estado da Bahia, também trazer os dados de Luiz Eduardo Magalhães, se a prefeitura postar a tempo. E a gente vai falar também que a prefeitura de Mata de São João fica na região metropolitana de Salvador, vai testar todos os pacientes com sintomas suspeitos de Covid-19 que estão em monitoramento. Lembra quando a gente olha lá o boletim e vê aquele número imenso de pessoas em monitoramento? Lá em Mata de São João, o prefeito, a prefeitura, vai testar todo mundo com recurso próprio. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E a Câmara publicou uma nota oficial em resposta a um vídeo do Júnior Marabá, que é pré-candidato a prefeito. O texto começa assim: para restabelecer a verdade. Todo mundo agora quer restabelecer a verdade. Daqui a pouquinho a gente traz a nota da Câmara de Vereadores na íntegra. Lembrando que ontem eles aprovaram por maioria o projeto para os 11 milhões. O prefeito vai poder pegar aqueles 11 milhões
parte do valor será investido no aterro sanitário e a outra parte em pavimentação de algumas ruas. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre essa votação de ontem. Agora sim, Débora, pode colocar a vinheta aí para Bonfim, por favor. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Muito bem, né? Agora 12:07 em Luiz Eduardo Magalhães, né? Tem informações do trânsito bem movimentada, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, nesta sexta-feira, véspera de mais um final de semana, véspera também de um final de semana diferente, porque domingo é o Dia das Mães. Aí eu venho naquela situação, né? De que Luiz Eduardo Magalhães, algumas semanas atrás, a gente vê essa movimentação pouca no centro da cidade. No sábado tinha decreto aí, né, que estabelecia aí proibição do comércio de funcionar no sábado, domingo, nos finais de semana. Esse final de semana é um final de semana totalmente oposto. Isso porque hoje eu já vi muita movimentação pelo centro da cidade, comércio recebendo muita gente, as pessoas à procura já de comprar aí, né, os brindes, os presentes para o Dia das Mães no próximo domingo. Movimentada Rua Pernambuco, essa rua é a rua do setor da Caixa Econômica, o setor também de muitas lojas, de vários bancos também, nas ruas vizinhas também, muita movimentação pelo centro da cidade. Você que passeia e que anda pelo centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, você nota essa movimentação muito grande, não só no centro, como também nas principais ruas dentro dos bairros. Santa Cruz também, muita movimentação. Ali pelo Mimoso 1, 2 e 3 a gente nota também que é um elo de ligação do centro da cidade, principalmente ali a Rua Paraíba, a Rua São Francisco, principal rua também que liga ali os bairros Mimoso 1, 2 e 3 também, muita movimentação. Ou seja, tudo indica que este final de semana vai ter muita gente andando nas ruas aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Eu notei também uma grande movimentação na BR-242 e também nas paralelas na manhã desta sexta-feira. Muito movimentada, né? A gente faz essa previsão de que amanhã, sábado, também tem essa movimentação muito grande. Ou seja, um final de semana diferente, véspera aí, amanhã, véspera do Dia das Mães, o comércio deve receber esse fluxo de pessoas. Uma coisa positiva que eu vi hoje pela manhã é que quase todo mundo utilizando, é claro, a máscara. Mas ainda tem algumas pessoas, né? Deu para notar também algumas pessoas que não estão utilizando esta máscara, né? A máscara que é o principal hoje item de segurança e proteção, né? Para você aí, né, andar pelas ruas da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Para você sair de casa, você tem que utilizar, portanto, não só aqui, cidades vizinhas também já adotando essa medida, cidade de São Desidério, todo mundo também já com decreto tem que utilizar máscara, Barreiras, né, também já com decreto, todo mundo tem que utilizar máscara, só entra no comércio, pelo menos a determinação segundo os decretos, mediante também a máscara. Então eu vi hoje, transitando pelas ruas de Luiz Eduardo Magalhães, eu já notei já as pessoas utilizando. É evidente, algumas pessoas que não estão ainda utilizando, mas uma grande maioria maciça utilizando já a máscara de proteção, né, que é individual, mas que serve para proteger todo mundo. Agora trazendo outras informações do trânsito, daqui a pouco a gente vai entrar na pergunta do dia, você já está vendo aí na página do Facebook, a gente perguntando a respeito justamente do coronavírus. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito então disso aqui dentro do Jornal Direto ao Assunto. É assunto para todos os dias, a gente está trazendo isso tanto no Hora 8 Notícias com Douglas e Geisa, como aqui também, meio-dia no Jornal Direto ao Assunto. A gente vai bater nessa tecla todos os dias a respeito aí das prevenções, precauções, né, sobre aí a pandemia do coronavírus. Trazendo outra informação importante também do trânsito, o deputado ele propõe isenção do IPVA a condutores de vans escolares durante a pandemia no estado da Bahia. Esse projeto de indicação enviado ao governador Rui Costa pelo deputado Jânio Natal, do PRP, sugere a isenção do pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso conhecido IPVA, para vans utilizadas que utilizam e que trabalham aí no transporte escolar por conta aí dessa pandemia do coronavírus. Para ser beneficiado pela medida, o condutor do veículo, ele precisa atender todos os requisitos legais e ter também a atividade como única fonte de renda, né, familiar aí, no caso aí do condutor, do proprietário, né, deste veículo. O parlamentar acredita que ainda com a aprovação da proposta, além de beneficiar
né, os profissionais que realizam transporte escolar, facilitando a obtenção do sustento próprio e também de suas famílias, vai contribuir também para evitar a ação também de clandestinos, reduzindo também a evasão de divisas e vai melhorar também a qualidade da frota de vans aí que circulam na capital e também no interior do estado da Bahia. Medidas semelhantes, né, já foram adotadas em Pernambuco, Sergipe, Paraíba, estado do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, além também do Distrito Federal, se acontecer realmente, né, é muito bom aí para os proprietários condutores aí de vans, né? Outra informação também que eu trago para você, informação do trânsito, informação aqui, aliás, da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, com relação à inclusão de novos agentes de trânsito mediante concurso público. Detalhe é que o prefeito Osiel, ele já sancionou a lei, né, que determina aí a inclusão aí de novos agentes de trânsito. Lei número 930/2020, né, de 7 de maio, ou seja, foi ontem sancionada, acrescenta, portanto, anexos à lei número 265 de 2007, autorizando o poder municipal a criação de vagas no quadro de agentes municipal de trânsito em Luiz Eduardo Magalhães. Diz o seguinte: prefeito municipal de Luiz Eduardo Magalhães, estado da Bahia, uso das atribuições legais disposto do artigo 78, inciso 11º, né, da Lei Orgânica, fazendo saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a presente lei, né, acrescentando o anexo 1º da Lei 265, estabelecendo o quadro de vagas, cargo efetivos, agente municipal de trânsito, município de Luiz Eduardo Magalhães. Ficando, portanto, no artigo 2, autorizado o Poder Municipal a criação de vagas para o cargo de agente municipal de trânsito do município de Luiz Eduardo Magalhães a serem preenchidas mediante concurso público, né? As despesas decorrentes da aplicação da lei serão consignadas no orçamento em vigor. Essa lei fica em vigor na data da publicação, revogando as disposições contrárias. O gabinete do prefeito, 7 do mês de maio, ou seja, foi ontem. Cargo a ser preenchidos 15 cargos de agentes municipal de trânsito mediante concurso público. Vai ser definido, portanto, data aí, né, e os requisitos aí deste concurso público aí sancionada, portanto, a lei pelo prefeito Osiel Oliveira. Agora eu já entro na pergunta da enquete desta sexta-feira. A gente demorou um pouquinho, né? Mas ao vivo é assim mesmo, né? De vez em quando a gente troca um pouquinho aqui. E pergunta de hoje para você que está participando aí pelo Facebook ou pelas ondas da 92.1, né? Pergunta do dia, você pode participar da nossa enquete e responder. A população de Luiz Eduardo Magalhães está relaxando com as medidas de prevenção ao coronavírus? Dê, portanto, a sua opinião, tanto pelo Facebook como também pelo WhatsApp no 3628-2306. Finalzinho do programa, vou trazer, portanto, o resultado. Dê a sua opinião, né? Se você acha que está relaxando com as medidas de prevenção e segurança aí no combate ao coronavírus, sim ou não? Então, vou ficar aguardando, portanto, a sua participação. Agora, 12h14. Daqui a pouquinho, Débora já vai fazer o contato com o Dr. Arthur Graniche, presidente da OAB LEM. A gente vai falar sobre essa recomendação que a OAB LEM fez ao Ministério Público em relação às escolas particulares. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Quero mandar um alô para o pessoal que está acompanhando a gente pela live. O Antônio Correia Júnior, boa tarde, galera. Gilda, boa tarde. Raquel, Bonfim, Débora, tô ligado em vocês. Douglas Batista também está acompanhando a nossa live. Douglas, nosso colega aqui do Hora 8 Notícias. E a gente lembrando que ontem completou 15 dias da entrega do primeiro kit, aquele kit merenda entregue pela Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães. A gente entrou em contato com a assessoria de comunicação perguntando se a nova entrega, se já está acontecendo, se está sendo feita, se vai acontecer ainda, como vai acontecer, mas não tivemos resposta ainda. Talvez, quem sabe, durante até o final do Direto ao Assunto, a gente consiga trazer essa resposta para vocês. Mas agora a gente vai falar com o Dr. Arthur Graniche, ele é presidente da OAB LEM, e a gente vai falar sobre essa recomendação ao Ministério Público para que as escolas particulares do município abram canais de diálogo com os pais para falar sobre esse assunto. O doutor Arthur está com a gente. Oi, doutor Arthur, boa tarde, seja bem-vindo.
a gente está com conexão ruim. O pessoal no Facebook já consegue ter a imagem do Dr. Arthur Graniche. Se a gente não conseguir agora... Tá ouvindo a gente? Não tá. Tá bom. Débora, então vamos cancelar via Skype. A gente faz por telefone. A gente já liga para ele. Vamos fazer pelo telefone, porque a internet, né? A gente tem previsão de chuva para hoje. Então aqui, quando tem um ventinho a mais, a internet já não funciona. Enquanto isso, a gente vai trazer informações aqui da nota da Câmara de Vereadores. A nota foi publicada agora pela manhã. Olha, a nota é um pouquinho extensa. A Câmara Municipal de Luiz Eduardo Magalhães vem a público restabelecer a verdade dos fatos relacionados à tramitação do projeto de lei número 015 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, diante da publicação e divulgação de um vídeo nas mídias sociais do pré-candidato a prefeito Júnior Marabá, de que essa Casa de Leis atropelou o regimento interno para favorecer interesses do Poder Executivo. A gente lembra que na quarta-feira conversamos com o vereador Ney Vilares e realmente muita gente não entendeu como aquela sessão aconteceu, a sessão da terça-feira, como foi aprovado aquele projeto. Ficou confuso, né? Mas a Câmara divulgou essa nota, daqui a pouquinho a gente vai ler o restante e vai trazer a nota completa da Câmara de Vereadores. Agora o doutor Arthur Graniche na ponta da linha com a gente. Oi, doutor Arthur, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, doutor. Então, conta pra gente, doutor Arthur, lembrando que ele é presidente da OAB LEM. Doutor Arthur, conta pra gente o que motivou essa recomendação. Nós encaminhamos essa recomendação até por conta da procura de alguns pais, né, que me procuraram enquanto representante da OAB pela dificuldade que estavam tendo em dialogar com algumas escolas e obter aí descontos, suspender contratos, enfim, né, o que fosse de cada um. E dentro dessa sistemática em Barreiras, na data de ontem, se não me engano, houve um parecer aí ministerial, né, do Ministério Público Estadual, no sentido de oferecer uma redução do valor da mensalidade com base nos serviços que estão sendo disponibilizados aos alunos e pais, né? Algumas escolas têm feito trabalho com videoconferência, de EAD, e aí precisa verificar a periodicidade disso, né? Geralmente as aulas, você faz as aulas em 2 períodos, né? Ou período integral, ou meio período, de manhã ou à tarde. Então, se você tem uma aula em período integral, por exemplo, e faz videoconferência aí, uma aula de 15, 20 minutos, eu acho que não é o mais adequado, né? Acabam que esses pais acabaram por procurar uma alternativa na redução da mensalidade, né? Então, como o período da pandemia acabou afetando todo mundo, né, houveram muitas negociações e a intenção da OAB nesse aspecto é tentar chegar a um consenso para que a voz das escolas seja uma única, talvez com base em parâmetros objetivos, né, de fixação, de redução ou de estabelecimento de acordo, né, sob pena de, infelizmente, alguns pais virem buscar a justiça ou rescindir os contratos, e aí o prejuízo não é só para a escola, nem para os pais, mas para os alunos também, né? Então a intenção é essa. Melhoria e estabelecimento de um diálogo entre as escolas e os pais. Ok, doutor, só recapitulando, a gente está aqui no município há 49 dias com as aulas suspensas, tanto na rede municipal pública quanto na rede particular. E aí tem as duas questões, né, doutor? Muitas escolas continuam com os seus funcionários e até com o funcionamento interno. E tem outro lado também dos pais, de muitos pais que perderam parte da renda e tudo mais. E aí a OAB entra para reforçar a necessidade desse diálogo nesse momento, não é, doutor? Exatamente. Eu penso assim, que a gente precisa encontrar um meio termo, né? Muitas vezes, logicamente, eu tenho que pagar os professores também, mas às vezes a escola teve uma redução também no seu consumo de energia e esses aspectos, né? Mas, por outro lado, ela precisa ver também um lado dos pais, né? Que tiveram uma redução aí no
no seu salário e pensar um pouco do outro lado, e tentar encontrar um consenso, porque o período do Covid ele é para todos, né? E se o pai não conseguir arcar com esses pagamentos, não conseguir fazer os pagamentos dessa mensalidade, a alternativa que ele vai ter é ou rescindir o contrato e tirar a criança, ou a reclamação na justiça, depois pelos pagamentos que ele fez e as aulas que não tiveram. Então, para evitar esse tipo de problema, é que a gente recomendou, né, que o Ministério Público fizesse esse trabalho de trazer a escola, trazer os pais e chegar a um consenso. Até teve algumas reclamações, eu não sei se procede, mas reclamações que estão a ver, de que descontos distintos têm sido dados aos pais. Então, determinados 15% ou 20%. Ah, mas eu consegui só 10%, eu consegui só 15%. Sim. Então, essas situações também para poder dar uma segurança maior para quem for negociar. Se você quiser negociar, a escola oferece 3%, é tanto por cento para todos os pais. Então, é mais nesse sentido, de um diálogo, de estabelecimento de um diálogo e tomada da decisão que vise, né, um menor prejuízo possível a todas as partes envolvidas. Tá certo. Doutor Graniche, boa tarde. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, né, a OAB ela teve essas pessoas procurando, pais, também representantes de escola, procuraram vocês para ver também essa questão? Então, nós conhecemos muitas pessoas, né, e os pais perguntam, o que a OAB pode fazer? O que a OAB pode interceder nesse caso? Olha, a gente pode ajudar no diálogo, né, e quando as informações chegam assim, a gente fica preocupado, né, eu conversei com a escola e me foi proposto isso. A minha escola não me propôs nada. Mas a minha escola está me oferecendo só aulas de videoconferência de tantos minutos. A minha não está oferecendo nada. A minha está oferecendo em tempo integral. Então, para essas situações ficarem mais claras para todo mundo, essa que é a participação da OAB, de recomendar ao MP que traga todas essas situações de discussão, essas discordâncias que estão ocorrendo, para que as pessoas fiquem tranquilas para poder negociar, né, e escolher a melhor alternativa. Tudo isso, eu reitero, observando o risco que se tem de propositura de ações judiciais. Aí a gente vai ter um caos no Poder Judiciário, né? Vai ter que apreciar várias demandas dessas. Então, a ideia realmente é que as coisas sejam resolvidas, mas também esclarecidas para que os pais e escolas possam tomar as melhores decisões. Doutor Arthur, o senhor tem acompanhado no país, no estado, alguns municípios que tenham tido esse diálogo positivo e possa ser também um exemplo aqui para Luiz Eduardo Magalhães? Sim, salvo o melhor juízo, o Ministério Público ali em Barreiras e Cristópolis, e abrangendo Barreiras, Cristópolis e Angical, eles tiveram uma posição nesse sentido, de estabelecer parâmetros objetivos, né? Se o pai optar pelo desconto, as escolas oferecem desconto X. Se optar pela suspensão dos contratos, vai ser dessa forma. Então, a ideia é essa, né? Para que tenham segurança para negociar e o pai ou a escola decidirem aquilo que é melhor, mas com parâmetros objetivos, e não fique uma situação isolada, um negociou por 15%, outro negociou por 20%, dizendo que isso está acontecendo, mas foi o que foi reportado. Então, a nossa ideia é fixar parâmetros objetivos para que essas negociações possam ser feitas. Ok, ótimo. E diante dessa situação que a gente não sabe quando vai parar, né, doutor? Existem também aquela questão dos direitos, né? O senhor acabou de falar aí de vários critérios, né? O que se pode ser feito, diálogo, conversações, né? Negociatas também. E nessa situação tem muitos pais também que se acham naquela questão do direito de não ter que pagar, né, as mensalidades, como já tem acontecido reclamações de algumas escolas particulares lá na cidade de Barreiras, né? E como é que fica essa situação? Realmente o cidadão, né, o pai e a mãe, ele tem direito, né, de pensar assim? Olha, é complicado porque, mal e mal, penso eu que a maioria das escolas, pelo menos, ela está tratando do problema, tentando remediar, né, tentando minimizar os impactos, que é oferecendo aí aulas por videoconferência, enfim. Então, você se abster de fazer o pagamento, de todo modo, eu vejo como arriscado
os pais, né, adotarem essa medida, porque hoje o cenário é um cenário que não traz segurança jurídica nenhuma, né? Nós não temos aí, ele pode discutir alguns aspectos do Código de Defesa do Consumidor, abatimento de preço, enfim, mas ainda assim eu vejo como uma situação não garante a segurança jurídica que talvez o pai e a mãe estejam esperando. Então eu não sugiro que isso seja feito, sugiro que seja feito um diálogo. Tem outras questões envolvendo também que pode culminar numa rescisão do contrato da criança, e aí vamos imaginar, o pai deixa de pagar, rescinde o contrato e a criança fica sem aula. Tá em algumas séries aí, ela não pode ser articulada em outro colégio no mesmo ano, no mesmo exercício. Então, isso também é um problema. Então, o pai precisa pensar não unicamente no bolso, tá? Mas precisa pensar também no filho, né? Então, eu digo, o extremo nunca é bom, né? E por isso que o diálogo é importante para a gente estabelecer um meio termo, daquilo que o pai pode ceder, daquilo que a escola pode ceder, para que não haja um prejuízo maior ainda, e é para o aluno, né? O prejuízo maior é do aluno. Ok, doutor. Aproveitando a nossa conversa aqui, doutor Arthur Graniche, presidente da OAB Luiz Eduardo Magalhães, em relação a essa recomendação, a gente vai aguardar o posicionamento do MP e chama o doutor para conversar novamente, doutor. E eu quero te perguntar em relação ao funcionamento da justiça, como isso tem acontecido aqui no nosso município? Isso nós estamos com um problema muito grande, porque a cada semana nós temos uma resolução nova, né? Os prazos processuais de processo eletrônico, eles voltaram a correr. Os prazos de processos físicos ainda não, né? Até o final do mês eles não correrão, até por conta dessa dificuldade de acesso, né, às sedes dos tribunais. Então isso está suspenso, né? Só na medida do possível os profissionais os servidores estão se deslocando, né, com um número reduzido. Então, a gente tem hoje uma advocacia que tem prazos correndo, né? Nós tivemos uma resolução do CNJ publicada ontem, que em unidades federativas que tenham o lockdown, né, decretado, poderão novamente suspender os seus prazos processuais. Agora nós tivemos hoje, recentemente, Salvador decretou o lockdown em alguns bairros. Então a advocacia está aguardando para saber como que isso vai ser recebido pelo tribunal. O tribunal pode fazer um pedido para novamente suspender os prazos em decorrência desse lockdown em alguns bairros de Salvador. Então é uma situação realmente de muita insegurança jurídica. Nós atualizamos os colegas semanalmente, mas nós temos atos conjuntos, resoluções do Tribunal de Justiça da Bahia, somadas às resoluções do CNJ, que regulamenta todos esses prazos nos tribunais do país, que mudam de um dia para o outro, né? Então nós temos uma situação, ontem nós divulgamos, aí sai uma resolução no dia seguinte, muda tudo de novo. Então isso traz uma insegurança muito grande, né? As audiências é uma outra questão também. Cada comarca tem a sua realidade. Via de regra, você está podendo realizar as audiências por videoconferência, audiências de conciliação, audiências de instrução e julgamento. Agora, muitas comarcas não têm a capacidade técnica de oferecer. E nós temos a dificuldade também da internet, do deslocamento do cliente, do deslocamento da testemunha para participar dessa videoconferência. E se ela é interrompida durante a audiência, como vai ficar? Então, é uma situação muito difícil, né, que nós estamos vivendo agora, e esperamos aí nos próximos dias que seja resolvido. Mas hoje, a princípio, as audiências podem acontecer por videoconferência, desde que as partes se manifestem concordância em realizá-la, né? E os prazos processuais estão... Hoje, aqui em Luiz Eduardo, é muito difícil. Não aconteceu nenhuma audiência ainda, né? A gente até tem a possibilidade de fazer essa audiência de conciliação, que aí eu não vejo tanto problema, né, a conciliação, mas a audiência de instrução, você levar testemunho, você elaborar perguntas, testemunhos, eu acho muito difícil e eu acho inviável hoje, impraticável, né?
Então, o tribunal talvez ele precisa ter um olhar um pouco mais atento com o interior. O interior não funciona como funciona a capital. Verdade. Então, muitas cidades têm dificuldade com a internet, ela cai, ela volta, como fica? Então, os advogados hoje têm que estar entrando dessa insegurança jurídica. É complicado, então. Doutor, eu quero te agradecer mais uma vez por conversar aqui com a gente. A internet, né, já mostrou quem ela é. Hoje já ficou ruim pra gente conversar aí via Skype. Quero te agradecer, deu certo pelo telefone, né? Pelo telefone deu certo. Exatamente. E é um bom exemplo, né, do que nós estamos falando. É verdade. Obrigada, doutor. Obrigado a todos da Rádio Moderna. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Olha, Raquel, né, diante então de tudo isso aí que o doutor Arthur falou, né, então realmente cabe aos pais e também às escolas aí entrar em acordo, diálogos, né, para assim um entendimento aí bom para as duas partes, né. Tá tendo problema, é evidente que a gente sabe que tá tendo problema aí no Brasil todo, né, sim, entre escolas particulares, escolas, pais também de alunos, né, muitas discussões, né, mas realmente o diálogo, né, e os meios, né, de se educar via online é a única forma, por enquanto, diante, então, dessa situação de pandemia aí, desse coronavírus. Agora, Raquel Santana, situação em Barreiras, a Secretaria de Saúde de Barreiras, ela divulgou que novos casos, né, estão aí com suspeição, né, do Covid-19, encaminhados para o LACEN. Anteontem foi um total de 14. Ontem a Secretaria de Saúde de Barreiras notificou, anunciando mais 9 casos, né, que foram coletados, e essas amostras encaminhadas também para o laboratório. Algumas pessoas estão em isolamento, né, aguardando ainda o monitoramento, sendo monitorada, e outras já tiveram aí coletado aí, né, suas coletas de exame, né, de material para serem analisadas lá em Salvador, né? Preocupação é se realmente já está circulando pela cidade de Barreiras, né? Porque já se tem indícios aí de um paciente, né, testado positivo, que foi comunitária, né? Então a secretaria aguarda então esses resultados para aí passar informação a respeito do número real de casos confirmados lá na cidade de Barreiras. É isso, Bonfim. Mandar um abraço também pro professor Marcelo Ferro, tá acompanhando a gente lá pela live do Facebook. Agora, 12h33. Débora tem um recadinho pra gente, Débora? Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltadas ao mercado e à tecnologia, e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Na SOS você encontra os cursos de marketing digital e youtuber, além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, Centro. Fone 77-3628-4717. Super Semana das Mães da Superlojas Nosso Lar. São ofertas incríveis para sua mãe não ficar sem presente. Acesse nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. A Superlojas Nosso Lar fica situada na Rua José Cardoso de Lima, 1008, no centro de Luiz Eduardo Magalhães. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins, oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. Agora a gente vai para um breve apoio cultural. Na volta a gente vai falar sobre a votação lá na Câmara de Vereadores dessa nota da Câmara em relação ao vídeo do Júnior Marabá. E também vamos falar da questão lá de Mata de São João, que vai testar todo mundo lá, os casos monitorados. E também tem uma informação em relação ao hospital municipal. Daqui a pouquinho a gente volta rapidinho. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM.
Santo Antônio. Informa a hora certa. 12h37. 92,1. Super Semana das Mães das Lojas Nosso Lar. São preços e prazos imbatíveis para sua mãe não ficar sem presente. Lavadora 12 quilos de 1.699 por 1.499,90. Caixa JBL Boombox de 1.799 por 1.599,90. Guarda-roupa casal com espelho de 1.999 por 1.499,90. TV 65 polegadas 4K de 3.999 por 3.499,90. Acesse nossas redes sociais. @Grupo Nosso Lar. WhatsApp 63992425461. Super Semana das Mães das Super Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Jaú Materiais de Construção agora também é Portinari. Com mais uma loja, o Grupo Jaú traz para seus clientes uma linha completa de produtos Portinari. E assim, a Jaú atendendo a sua obra da base ao acabamento, com um showroom de arrancar suspiros. Vem conhecer e se encantar. Rua Juscelino Kubitschek, número 1784, bairro Jardim Paraíso, paralelo a BR-020. Contato 3628-4744 ou 99820-5310. Moderna FM. A Embasa presta serviços essenciais à população. Por conta do coronavírus, durante 3 meses, clientes inscritos na tarifa social com consumo de até 25 metros cúbicos não pagarão a conta de água. São mais de 800 mil baianos em vulnerabilidade social beneficiados. Mas a Embasa precisa continuar operando e investindo. Por isso, contamos com você que não está nessa lista. Pague sua conta em dia. Saiba mais em embasaemação.com.br. Embasa, a serviço da nossa gente. Baiano é assim, né? Antes de comprar, tem que pesquisar preço. Mas agora, até isso dá pra fazer de casa. Chegou o Preço da Hora Bahia, o app que mostra os preços dos produtos e estabelecimentos perto de você. Encontre preços atualizados com base nas últimas notas emitidas, além de históricos, comparativos e muito mais. Acesse preçodahora.ba.gov.br ou baixe o aplicativo, pesquise, economize e o mais importante, fique em casa. Governo do Estado. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12h40. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. No mês de maio, passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare imunização até o dia 31 na ADAB. Fique atento. A primeira fase da vacina é para bovinos e bubalinos de todas as idades e começa dia 1º e vai até 31 de maio. E não se esqueça de declarar. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Quem ama, vacina. Aliança Agropecuária. Fone DDD 77 3628 6802. WhatsApp DDD 77 99875 3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Agora 12h40, Jornal Direto ao Assunto desta sexta-feira, aqui na Moderna FM. Luiz Eduardo Magalhães, você acompanhando. Um abraço para você que está acompanhando nas ondas da 92.1. Aquele abraço para você que está nos assistindo ao vivo, né? Estamos aqui ao vivo na página da Moderna no Facebook. Eu perguntei para você, você que está acompanhando, a população de Luiz Eduardo Magalhães está relaxando com as medidas de prevenção aí ao coronavírus? É a pergunta de hoje, né, da nossa enquete desta sexta-feira. E até o exato momento aí a participação, né, das pessoas, 100% das opiniões aí, das pessoas opinando que a população está realmente relaxando, né, com as medidas de prevenção ao coronavírus. Ou seja, todo mundo está vendo, né? Todo mundo está aí observando o que está acontecendo
na cidade aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Continue votando, para você que não votou ainda, né? No finalzinho do programa, daqui a pouco eu vou trazer, portanto, o resultado final da enquete desta sexta-feira. E olha só, ontem teve sessão, né, na Câmara de Vereadores, no Legislativo Municipal aqui de Luiz Eduardo Magalhães, e a Câmara de Vereadores aprovou em segunda e definitiva votação na sessão plenária virtual desta quinta-feira, né, dia 7, o PL Projeto de Lei 015/2020, que autoriza, né, autoria do Executivo, né, esse projeto de lei. O projeto, aprovado por 9 votos favoráveis, 5 contrários, autoriza o governo municipal a contratar empréstimo de 11 milhões de reais para investimentos de novas pavimentações, recuperação de vias, logradouros e também a construção do aterro sanitário no município de Luiz Eduardo Magalhães. Está aí, portanto, né, votado em segunda votação. Ontem teve essa sessão, ontem à noite, inclusive teve movimentação, viu, Raquel? Teve movimentação, algumas pessoas foram lá, teve buzinaço na frente da Câmara de Vereadores, né? Teve uma pequena manifestação, é evidente que as pessoas não puderam assistir ali no plenário, né? Não puderam adentrar ali a Câmara de Vereadores de Luiz Eduardo Magalhães, mas teve essa movimentação de protesto na frente da Câmara Municipal. Foi, isso mesmo. A gente viu algumas imagens no final da sessão, né? Na saída dos vereadores tinha muita gente lá fora. A gente sabe que não é recomendado por conta da pandemia. A OMS não recomenda aglomeração, mas as pessoas foram lá e se manifestaram de alguma forma. Eu ouvi Douglas falando até que algumas pessoas se excederam na manifestação. A gente também não recomenda isso. Nenhum tipo de violência, algo do tipo, a gente nunca fala que é positivo. A gente nunca não acha que é positivo, né? Não considera positivo, porque não é legal para a democracia. É bacana a manifestação, a gente está aqui, todo mundo pode se manifestar, mas sem violência, sem se exceder. Lembrando que amanhã, no Resenha News, a gente vai ter um debate entre o vereador Kenny Henke, que foi um dos 5 vereadores que foi contra esse projeto dos 11 milhões, e o vereador Carlos Koch, foi um dos vereadores que votou favorável ao empréstimo dos 11 milhões. Tem participação aqui da Brenda Barros, um abraço para você, Brenda. Ela falou isso. A maioria da população está desrespeitando as medidas de proteção. Infelizmente, a ignorância dessa maioria prevalece para que tenha mais casos de Covid-19. Realmente concordo com a Brenda aqui. A ação individual vai refletir em um todo, porque o número de respiradores, de leitos de UTI são para todos, e a gente sabe que são poucos. Então, se uma pessoa anda por aí sem proteção, sem prevenir, vai refletir na outra pessoa que está tentando seguir aí as recomendações das autoridades de saúde. Ainda falando da Câmara, teve um vídeo do Júnior Marabá, depois daquela votação da terça-feira, que repercutiu aí pelas redes sociais, e aí a Câmara hoje emitiu essa nota. Eu comecei a ler, vou reiniciar. A Câmara Municipal de Luiz Eduardo Magalhães vem a público restabelecer a verdade dos fatos relacionados à tramitação do projeto de lei número 015, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica. Esse projeto que foi aprovado ontem em segunda votação dos 11 milhões. Diante da publicação e divulgação de um vídeo nas mídias sociais do pré-candidato a prefeito Júnior Marabá, de que essa Casa de Leis atropelou o regimento interno para favorecer interesses do Poder Executivo. O referido projeto foi enviado para a Câmara de Vereadores com pedido de urgência, sendo protocolado em 16 de abril de 2020. E no dia 5 de maio de 2020, foi protocolado o requerimento número 01 de 2020, de autoria da maioria absoluta de vereadores da Câmara Municipal, requerendo a tramitação em regime de extrema urgência e dispensa dos pareceres das comissões com as devidas justificativas. Este requerimento de pedido de extrema urgência foi aprovado em sessão ordinária do dia 5 de maio de 2020, obedecendo, portanto, às disposições no artigo 35 do Regimento Interno.
cumpre esclarecer que a natureza jurídica dos pareceres das comissões é técnica e informativa, quais são, em regra, submetidos à deliberação do plenário. A gente está vendo aqui um monte de termo técnico da Câmara de Vereadores. De acordo com o artigo 35 do Regimento Interno, e o plenário, sendo órgão deliberativo, é soberano sobre todas as matérias de competência da Câmara Municipal e, segundo artigos 45, 46 e 47, todos do regimento interno podem dispensar pareceres das comissões. Assim, comprovado está que não houve qualquer descumprimento dos trâmites legislativos. Assim, um esforço para explicar, para mim não ficou tão claro assim não. Essa Casa de Leis está e sempre esteve com seus olhos atentos voltados à boa administração pública municipal. Portanto, asseguramos à população que quaisquer dúvidas sobre os atos praticados pela Câmara poderão ser esclarecidos através dos canais de comunicação. Ouvidoria 3628-8900 e também pelo e-mail ouvidoria@cmlem.ba.gov.br. Reiteramos o compromisso da Câmara Municipal em curvar-se ao seu regimento interno. Como a gente vai ter esse debate amanhã, o Carlos Koch, que foi favorável ao projeto, vai explicar melhor para a gente como tudo aconteceu lá na Câmara. Vai explicar direitinho também esses artigos aí do regimento interno. Olha, Raquel, tem uma nota aqui da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, nota, né, publicada agora há pouco, né, poucos minutos atrás, informando aqui a respeito de um terceiro caso de Covid-19 aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Prefeitura de Luiz Eduardo, por meio da Secretaria de Saúde, vem a público confirmar o terceiro caso positivo da Covid-19 coronavírus no município. Trata-se de uma pessoa de gênero feminino, 41 anos, que chegou de viagem ao Piauí, onde manteve contato com uma pessoa infectada. Todos os familiares de contato intradomiciliar foram testados e nenhum apresentou resultado positivo. A paciente está sem sintomas que indiquem necessidade de internação hospitalar, permanecendo em isolamento domiciliar, seguindo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. A família também permanece isolada e sendo monitorada pela vigilância epidemiológica aqui do município. Os familiares também de contato extradomiciliar também permanecem isolados e também monitorados pela vigilância em saúde. Até o momento, Luiz Eduardo Magalhães não possui casos de transmissão comunitária. Ressaltamos a importância do distanciamento social para que continuemos mantendo o controle aí da Covid-19 no município. É a nota aí do secretário, Dr. Felipe Mellen, da Secretaria de Saúde do município. Ou seja, né, a gente tinha aqueles 2 casos já de exame que foram feitos aí o teste rápido, agora o terceiro caso também indicando aí, né, a Covid-19. Então, no total aí 3 casos, Raquel. Eu acho que aguardando a conta prova, né? Pelo menos aqui a nota indica já 3 casos. Por essa nota, os 3 casos que a Prefeitura está considerando, lembra os casos curados, os 2 casos curados e mais esse caso confirmado. O teste rápido foram aqueles 2 que eles mandaram pra gente ontem. Então, os 2 curados e mais dessa mulher do Piauí também. Então, contam 3. Eu espero que eles divulguem o boletim pra gente só confirmar isso. Mas pelo que eu entendi é isso. Eles estão contando com os 2 casos lá do caminhoneiro, aquele primeiro caso lá, e que a esposa também foi contaminada. E os 2 foram divulgados como casos curados. Agora mais esse confirmado. Tô contando assim, oficiais já que foi pular 100 e voltou. É isso que eu tô contando. No boletim, ainda foi divulgada essa nota, né? A gente aguarda também a questão do boletim oficial. Deverá ser já divulgado agora, né? Ou seja, aquela tabela aí indicando também os outros casos aí que estão em análise também, a quantidade de casos que foram descartados e monitorados, né? A quantidade também de pessoas que estão sendo monitoradas aqui pela Secretaria de Saúde do município de Luiz Eduardo Magalhães, né? Vamos aguardar, portanto, né, os próximos passos aí, as próximas divulgações aí da Secretaria de Saúde aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Pois é, falta esse compromisso que a gente já falou algumas vezes. Muita gente vai falar, o pessoal da Moderna FM é muito chato. A gente não é chato, a gente está cobrando só um compromisso que foi feito pela própria Prefeitura, o que disseram pra gente. Meio-dia, sempre a gente vai divulgar o boletim. Aí chega meio-dia, a gente acessa lá a página da Prefeitura, não tem.
Não tem. Então, como a gente está sempre acontecendo isso, fica aquela expectativa. Estão demorando porque vão divulgar mais um caso confirmado. Aí fica todo dia essa expectativa, infelizmente. Vamos torcer para que eles publiquem ao meio-dia, no máximo meio-dia e 10, para que a gente possa ter acesso a esse boletim e divulgue para as pessoas também. Olha, Raquel, ainda tratando ainda desse assunto, importantíssimo, que é os assuntos aí referentes à contaminação aí da Covid-19 em nosso país, em nosso estado também, e aqui especialmente em nosso município, já em funcionamento. A gente falou ontem a respeito do hospital de campanha, que é o UCC, Unidade de Controle à Covid-19, para tratamento dos pacientes suspeitos e confirmados com o novo coronavírus, seguindo os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde e também pela Organização Mundial de Saúde. Diretor da UCC é o Diogo Melo, o UCC que conta com 21 leitos, divulgação oficial da Prefeitura através da Secretaria de Saúde, totalizando aí 21 leitos, sendo 6 com respiradores mecânicos e outros 15 para pacientes moderados que precisem de internamento e mais um respirador mecânico portátil que pode ser adaptado a outro leito. Lembrando que a rede municipal já possui 16 respiradores, destes 7 estão já na UCC. E também tem a questão do container, O container que tem 2 leitos aí para pacientes com a gravidade maior, em situação de gravidade superior, ao normal aí em casos de Covid-19. Também informa aqui a Secretaria de Saúde que a equipe vai trabalhar no hospital de campanha composta com 14 médicos plantonistas, um infectologista, 32 técnicos em enfermagem, total de 16 enfermeiros, 4 fisioterapeutas, uma nutricionista, um farmacêutico e também um total de 4 técnicos de farmácia, 7 técnicos de radiologia, 10 auxiliares de limpeza, 4 copeiras e um total de 8 vigias. Esta é a formação, portanto, dos profissionais que estarão ali atuando e trabalhando aí na unidade, na UCC, unidade especificamente preparada para casos aí, é o Hospital de Campanha aqui de Luiz Eduardo Magalhães. E também tem o Disque Telemedicina já funcionando, segundo a Secretaria de Saúde aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães, com o objetivo de realizar atendimentos médicos via telefone. Então, para você que precisa obter qualquer tipo de informação a respeito, então, do telemedicina, a respeito dos acontecimentos aí da Covid-19, até mesmo para você, que se sentir, tiver algum tipo de sintoma, você pode utilizar então deste telefone, o telemedicina, para você tirar todas as dúvidas, sem sair de casa. Para você, então, que precisa dessa informação, é só ligar, prefixo é o 77 998 35 7147, é um dos telefones. O segundo, telefone de contato do telemedicina é o 779 98 35 42 35. Então, você ligando, você tira todas as suas dúvidas. Assim, os moradores que precisarem, então, ou que se tiverem qualquer tipo de sintoma, pode ligar, e você vai ser atendido neste Disque Telemedicina. Ou então, mais informações sobre o funcionamento da UCC e tirar também outras dúvidas também, funciona também o 0800 010 2330, são os telefones, portanto, que a informação da Secretaria de Saúde aqui de Luiz Eduardo Magalhães. E o secretário de Saúde, Dr. Felipe Melo, explicou ainda que os pacientes terão ou serão atendidos na unidade através de encaminhamentos na central de regulação aqui do município de Luiz Eduardo. Ok, Bonfim, agora 12h54. Vou mandar um abraço para o Nelton Castro, Nelton que sempre conversa com a gente, gestor do Bolsa Família, também o mestre Lagarto e o Jean, o mestre Medusa. Um abraço para vocês, acompanhando aí o Direto ao Assunto. Débora tem um recadinho pra gente. Moderna FM. Super Semana das Mães na Super Lojas Nosso Lar são ofertas incríveis para sua mãe não ficar sem presente. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. A Super Lojas Nosso Lar fica situada na rua José Cardoso de Lima, 1008, no centro de Luiz Eduardo Magalhães. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática.
Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui o dinheiro coopera a seu favor. Finalzinho do programa, né? Mais uma edição do Jornal Direto ao Assunto aqui, trazendo uma informação rápida para você que está acompanhando. A informação que nós temos aqui é que os Correios vão fazer cadastro do auxílio emergencial já a partir da próxima semana. Então, os brasileiros que não conseguiram ainda, né, solicitar o auxílio emergencial por vários tipos de problemas, teve vários problemas aí para que as pessoas pudessem acessar, né, até mesmo por meio de aplicativo, site também, isso pela quantidade de pessoas que estavam tentando, né, adquirir aí, né, a confirmação até mesmo do auxílio aí emergencial de R$600, então já poderão se cadastrar no programa em uma das agências do Correio já a partir da próxima semana. Possibilidade anunciada já nesta quinta-feira, ontem, pelo ministro da Cidadania, com o intuito de ajudar, é claro, os brasileiros que têm o direito e não conseguiram ainda se cadastrar aí nesse benefício aí, né, desses R$600. Explicação, portanto, do ministro, que apesar dos 51,1 milhões de trabalhadores já terem solicitado, né, via aplicativo da Caixa, o governo sabe e acredita que ainda muitas pessoas não conseguiram ainda obter ainda este auxílio. Por isso, né, os Correios também estarão aí dando suporte, recebendo, portanto, essas pessoas. Agora, outro fato, Raquel, para a gente finalizar aqui a nossa participação, né, em Barreiras, né, infelizmente, aconteceu aí, diante dessa pandemia da Covid-19, né, a formatura da primeira turma de medicina do Oeste da Bahia, né, não foi por completa, né, uma grande formatura, tudo em virtude aí da Covid-19, ou seja, né, já temos aí novos médicos aí, né, um total de 29 graduados aí em medicina, novos profissionais tiveram a colação de grau antecipada, né, devido às ações aí do combate ao coronavírus. Foi na segunda-feira, início desta semana, infelizmente sem aquele glamour, sem aquela festa que todo mundo merece, tudo isso, né, para se prevenir aí diante da pandemia. E lembrar, Douglas trouxe pela manhã essa informação, ou foi Douglas ou Geisa, mas foi no Hora 8, que a deputada Jusmari sugeriu, indicou ao governador Rui Costa para que esses médicos sejam contratados para essa atuação nesse momento de pandemia. Acredito que para atuação na região oeste da Bahia. Voltando, eu fiquei de falar sobre Mata de São João. Mata de São João, desde ontem, começou a testar todo mundo que está naquele grupo de casos em monitoramento. Eu vou trazer aqui o boletim de Luiz Eduardo Magalhães de ontem. Ontem tinham 72 pessoas com casos suspeitos em monitoramento. Geralmente são casos mais leves e acabam não sendo testados porque a gente não tem muitos testes disponíveis. Lá em Mata de São João, eles vão testar todo mundo. Então, essa informação é importante. É um município pioneiro que vai fazer essa testagem em massa. Eles adquiriram com recursos próprios os testes juntos à Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e desde ontem já estão realizando esses testes. Quero trazer também uma informação rápida aqui sobre o hospital municipal. Saiu lá aquela licitação, a Metro Engenharia será responsável pela construção do hospital, orçado em quase 30 milhões de reais a obra, e saiu um extrato do contrato, então dá para a gente ter uma ideia de quando a obra deve finalizar. Obra com início em 6 de maio e finalização em... 6 de maio a 5 de novembro de 2021. Então, tem uma previsão aí de finalização desse contrato em novembro de 2021. É quando o hospital deve ficar pronto. A obra, pelo menos a estrutura do hospital, novembro de 2021. Tá aí a informação sobre o hospital de Luiz Eduardo Magalhães. Confim. Muito bem, Raquel. Nós fizemos hoje a pergunta, né? Enquete desta sexta-feira, né? Para você que participou, para você que estava acompanhando o Jornal Direto ao Assunto nas ondas da 92.1 ou pela página da Moderna no Facebook, né? A pergunta foi o seguinte: a população de Luiz Eduardo está relaxando com as medidas de prevenção ao coronavírus? Finalizada já essa pesquisa, né? E um total aqui de 100%, né? 100%, todo mundo que participou, né, tem a mesma opinião. E diz que sim, que a população está relaxando com as medidas de prevenção ao coronavírus, né?
A gente vê muita movimentação em todos os pontos da cidade, né? Comércio aberto normalmente, né? As vias aí de trânsito também, tudo funcionando normalmente, né? E a gente, né, diante desses acontecimentos aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, a gente só tem que trazer sempre a mesma informação e também o mesmo conselho. Se previna, né? Se previna, já que está tudo funcionando praticamente de forma normal. Se previna, saia de casa com a sua máscara, não deixe de utilizar a máscara. Geralmente, né, você tem que ter sempre 2 ou 3 máscaras. Eu tenho 3 máscaras, né, e faço esse apelo a você, cidadão de Luiz Eduardo Magalhães. Tenha também aí o maior número de máscaras possível, porque você tira uma, né, você de repente sai de casa, vai para o trabalho, utilize uma segunda máscara, chega em casa, vai sair no comércio, coloque mais uma máscara para que você possa se proteger e proteger também a sua família. Diante então dessa pandemia, você tem que se proteger de todas as maneiras. É segurança para você e para todas aquelas pessoas que estão em volta, né? Da família, colegas de trabalho, pessoas na rua. Dessa forma, a gente vai diminuir e muito esse problema aí que é essa pandemia do coronavírus. Acabei de receber aqui do Mestre Lagarto o boletim atualizado da Prefeitura. Então, como eu tinha dito, casos confirmados são 3, casos curados 2, aqueles 2 primeiros casos. Então, a gente tem 3 casos confirmados, porque mesmo os curados continuam no boletim. Casos negativos, 27. Casos suspeitos notificados, 5. Esses casos aguardam o retorno lá do LACEN em Salvador. Casos suspeitos em monitoramento, 71. E casos descartados, 147. Eu quero trazer também uma última informação, toda hora é a última, mas essa é a última mesmo. Na segunda-feira, a gente vai conversar com o senador da República, senador pela Bahia, o Otto Alencar Filho, pelo PSD. Então a gente vai falar sobre diversos assuntos aqui no Direto ao Assunto. Então fica o convite já para você que está acompanhando hoje, acompanhar na segunda-feira, acompanhar esse bate-papo, mandar suas perguntas também nesse bate-papo com o senador Otto Alencar Filho. Otto Alencar. Muito bem, e amanhã tem o Resenha News, né? Amanhã, a partir de 11 horas da manhã, toda a equipe de jornalismo da Moderna FM. Amanhã é um grande debate, então convido você a acompanhar e assistir pela página da Moderna. Se você não puder assistir pela página da Moderna FM, você vai então ligar aí no 92.1, né? Prefixo direto para você acompanhar esse debate, né, no Resenha News. Amanhã, pode ter certeza, vai ser um programa excepcional. Amanhã, Kenny Henke, né, vereador Kenny Henke, e também o vereador Carlos Koch participando aqui com toda a equipe de jornalismo da Moderna FM. Então já deixa aí agendado, a partir das 11 horas da manhã, você não pode perder a edição deste sabadão do Resenha News. Boa tarde para você, Bonfim. Boa tarde, Raquel Santana. Boa tarde para você, Débora Muniz. Um grande abraço, obrigado você que participou, que acompanhou o Jornal Direto ao Assunto nesta sexta-feira. Amanhã, Resenha News, segunda-feira, estaremos de volta com o Jornal Direto ao Assunto. Aquele abraço. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde a todos que nos acompanharam hoje. Uma excelente tarde a todo mundo. Vocês ficam agora com Débora Muniz e o Revista Moderna. A gente volta na segunda com o Direto ao Assunto. Um excelente final de semana também. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!